Boa tarde, gente. Tudo bem? Estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Estou muito feliz mesmo. Creio que foi Deus. Deus colocou uma mensagem no meu coração para estar compartilhando hoje à tarde, e eu intitulei ela de O Segredo da Boa Terra. E queria começar com a gente abrindo lá em Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, começando no verso 4. É um texto muito conhecido, que é a parábola do semeador. Diz assim no verso 4: Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu as comeram. A outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu em meio dos espinhos, e estes, crescendo com ela, a sufocaram. A outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos direto lá para o verso 11, onde ele começa a explicar essa parábola. Jesus explicando a parábola que ele disse. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, e a seguir vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não suceder que, crendo, eles sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que ouvindo com alegria, a recebem, mas não tendo raiz em si mesmos, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são as que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Eu queria destacar alguns pontos nessa passagem. É muito fácil a gente perceber que Jesus está falando de 4 tipos de pessoas diferentes aqui. Ele cita 4 solos representando 4 pessoas, 4 tipos de pessoas. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar é que a semente da parábola é a palavra de Deus. A gente não está falando aqui de semear e colher, a gente não está falando aqui de dízimo e oferta, a gente não está falando aqui de prosperidade, a gente está falando da palavra de Deus. O que essa mensagem, o que essa parábola quer dizer é sobre o poder da palavra de Deus, que pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida, seja finanças, seja prosperidade, seja saúde, seja cura, seja salvação. Mas o sentido da parábola é a palavra, é o poder da palavra, e o solo são os nossos corações. Então, o que a parábola está dizendo? O poder da palavra de Deus dentro de cada um de nossos corações. Esse é o sentido da parábola. Então, entendendo que Jesus está falando da palavra de Deus caindo em corações, ele cita 4 tipos de pessoas. E essas 4 pessoas são aquela que escuta a palavra, mas nem chega a ser salvo. Ou seja, são aqueles que ainda não receberam Jesus. Eles têm as oportunidades de ouvir a palavra, escutam a palavra de Deus, mas não conseguem crer para a salvação. O segundo tipo de pessoa são o que ele acabou de dizer aqui, os que se desviam. Eles recebem a palavra com alegria, ficam empolgados, vêm à igreja no primeiro momento, mas na primeira provação eles se desviam. E o terceiro grupo de pessoas que ele fala, para mim, é o grupo mais grave, que são o que ele cita o solo espinhoso, ou que tem o coração com espinhos. O que é esse coração com espinhos? São as pessoas que vão passar a vida inteira na igreja, mas os frutos delas não vão amadurecer. Você vê aqui que no primeiro solo a semente morreu, no segundo solo a semente morreu, mas no terceiro elas só não amadurecem. Ou seja, o sufocamento da vida, os deleites, os prazeres, as riquezas, podem manter uma pessoa a vida inteira vivendo na igreja, a vida inteira buscando a Deus, mas ela nunca vai conseguir fazer a palavra de Deus amadurecer no coração dela.
por causa dos cuidados da vida, por causa dos deleites da vida. Mas aí tem o quarto solo, ou o quarto tipo de pessoa, que é a pessoa que frutifica a 100 por 1, com perseverança. Eu coloquei aqui, né? Não há distinção entre os solos, não existe coração melhor ou coração pior. O segredo da boa terra é a perseverança. Todos os solos, ou seja, todos os corações são corações. Todo chão é chão, pode ser plantado, mas é a perseverança minha e sua que vai trabalhar essa terra e não vai desistir da semente. Quem vai arar esse coração, quem vai arar essa terra, somos eu e você. A minha perseverança de agarrar a palavra de Deus e não desistir dela é que vai determinar se eu vou colher a semente da palavra de Deus a 30, a 60 e a 100 por 1. Muitas vezes a gente escuta a palavra com alegria, a gente se anima, a gente fica feliz. Mas quando chega a aprovação, a gente decide abrir mão dela. Mas a gente tem que perseverar, agarrar essa palavra e não desistir dela. Quando chegar a 30, a gente não vai desistir dela. Quando chegar a 60, a gente não vai desistir dela. Até ver a palavra de Deus dar 100 por 1 nas nossas vidas. Eu vou pedir para vocês voltarem um pouquinho em Lucas, no capítulo 6. Lucas 6, no verso 27. Não, primeiro eu vou ler o 38 com vocês. Lucas 6, 38. Diz assim: Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida que tivesse medido, vos medirão também. Esse é um texto muito conhecido e geralmente citado junto com a palavra do semeador, dizendo que tudo que a gente planta, o que a gente dá, vai ser colhido de medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas vamos olhar um pouquinho para trás, todo o contexto do porquê que Jesus estava falando disso. Vamos lá no verso 27. Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tira a sua capa, deixa-lhe levar também a túnica. Dá a todo que te pede, não só alguém, se alguém levar o que é teu, não entres em contenda. Como quereis que os homens vos façam, assim vós também fazeis com eles. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque os pecadores também amam quem os amam. Se fizerdes o bem ao quem lhes faz o bem, qual é a vossa recompensa? Os pecadores também fazem isso. E se emprestais àqueles que esperais já receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam para receberem tanto outro de volta. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei bem e emprestai sem nenhuma paga. Será também o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno e até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis para que não sejais julgados, nem condeneis para que não sejais condenados. Perdoei e sereis perdoados. Depois de dizer isso tudo, ele diz, em cima de tudo isso que eu disse, dá, e vos será dado. Dado o quê? Tudo isso que a gente citou. Perdão, amor, misericórdia, atitudes positivas, atitudes corretas. A gente tem que dar aquilo que Deus nos deu no nosso coração, e é isso que a gente vai receber de volta, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu anotei aqui, plantar e colher são princípios de Deus. Isso é inegociável. Eu coloquei aqui, né, lá em Gálatas 6,7 diz, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Ou seja, em tudo que a gente planta, a gente colhe. O que chamamos de princípio de semeadura vale para todos os aspectos da nossa vida. Se a gente age de determinada forma, a gente vai colher o resultado daquela forma que a gente está agindo. Se eu vou para a academia, eu vou colher uma vida mais saudável. Se eu como corretamente, eu vou colher
o fruto daquela dieta. Se eu faço um exercício, eu vou ficar mais forte como resultado de colher aquilo que eu estou plantando. Em todos os aspectos da nossa vida, o que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente tem que plantar uma vida de acordo com aquilo que a gente quer colher. É a perseverança que nos dá essa força. A gente coloca uma força para fazer uma determinada coisa e recebe isso de volta de Deus. E o detalhe, a mesma medida que a gente medir, a gente será medido, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. Isso é um princípio de Deus, é algo que a gente não consegue negociar. Vamos nos manter aqui em Lucas 6, mas vamos para o verso 46. Dentro desse mesmo contexto que a gente está discutindo, Jesus continua ensinando. Ele fala da árvore, dos frutos, que cada um dá o que tem, e o bom tesouro do que a gente tem no nosso coração. A gente fala do que a boca está cheia, e ele começa a falar, né, no 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando o rio contra ela, ela logo desabou. E o que aconteceu foi uma grande ruína daquela casa. Eu anotei, né? A prática da palavra é que nos alicerça na rocha. Às vezes, em alguns momentos de distração, pode ser que a gente pense que o muito conhecer ou o aprender da palavra de Deus é que nos faz construir os nossos alicerces. Mas só nos alicerçamos na palavra quando praticamos aquilo que aprendemos. A gente aprender a palavra de Deus por si só é positivo e é importante. É parte do processo. Mas é só quando a gente pratica a palavra aprendida é que a gente coloca em Deus o nosso alicerce. Só ouvir a palavra, como a gente viu lá na parábola do semeador, não é o suficiente para ver o resultado de Deus na nossa vida. É a perseverança do dia a dia, é a prática diária da palavra, é não desistir do que a Bíblia diz, nem no momento da adversidade, que faz com que o nosso alicerce seja fundado em Deus. E nada, nem ninguém pode derrubar alguém que pratica a palavra. Nada pode, nenhum rio, nenhuma chuva pode derrubar uma casa que está fundada em Deus. Ou seja, ninguém pode derrubar um filho de Deus que pratica a palavra de Deus. Eu coloquei aqui, lá em João 8,32, Jesus diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas antes de dizer isso, no verso 31, ele diz: se vós permaneceis firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vamos abrir lá em João 8 para a gente ler junto essa passagem. João 8,32 é um texto muito citado no nosso ministério, e ele é um texto muito rico, ou seja, a gente nasceu para a liberdade. É a palavra que liberta, é a verdade que liberta. Mas essa é a segunda frase que Jesus diz dentro de uma outra frase que começa no verso anterior. O disse Jesus está no 31. Vamos lá junto. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. A frase de Jesus começa aqui, ó. Se permanecerdes em mim, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, não é só o conhecer, é ter essas palavras que a gente está conhecendo firmadas dentro de nós. Ou seja, é praticando as verdades que a gente aprende que a gente se liberta. Não basta nos conhecer, mas praticar aquilo que a gente vem conhecendo, amém? Eu coloquei um ponto aqui para refletir junto com vocês sobre como funciona um processo de plantar e colher naturalmente, na vida real. Eu coloquei aqui, ó. Pensando num processo natural de plantação, podem ser destacadas algumas etapas que são fundamentais para que haja sucesso numa plantação. O primeiro ponto
é necessário conhecer a semente que vai ser plantada. Ninguém planta uma semente sem conhecer a semente, sem estudar e saber como ela funciona. É necessário o conhecimento e a escolha do período certo para o plantio. É necessária uma boa preparação do solo, são necessárias boas sementes, é necessário que haja o plantio, que você plante a semente, é necessário água na quantidade certa, é necessário que haja proteção contra pragas, é necessário estar atento para surpresas inesperadas, porque pode vir um vento, pode vir uma chuva. O cara que plantou um hectare lá de alguma coisa, ele sabe que alguma coisa pode acontecer, ele está sempre atento para surpresas. Pode vir um vento, pode vir um furacão, pode vir uma grande chuva que ele não estava esperando, pode vir uma seca que ele não estava esperando. Então, surpresas fazem parte de uma plantação. É necessário que você colha o que você plantou, você tem que estar organizado. Para tudo aquilo que você plantou, você tem que ser capaz também de colher, senão você vai perder parte da sua plantação. E você também tem que saber separar quando você planta, você tem que saber tirar o que é bom do que é ruim. E, por último, eu coloquei, você tem que conseguir transportar e conservar o fruto daquilo que você plantou. Aí eu coloquei assim, muitas vezes a gente ouve o pregador e parece fácil plantar e colher. Mas nem para plantar uma semente as coisas são tão simples assim. É necessário perseverança e dedicação para fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Nada pode ser bem feito se não houver dedicação e perseverança. Nenhum resultado extremamente positivo vai ser conquistado sem dedicação. Então, a gente viu que a gente pode trazer para o espiritual todos esses pontos que eu falei. Por exemplo, conhecimento da semente que vai ser plantada. A gente viu que a semente é a palavra de Deus. Que tipo de semente que é a palavra de Deus você está precisando? Você precisa de cura? Você tem conhecimento do que a palavra de Deus fala sobre cura? Você precisa de prosperidade, você tem conhecimento do que a palavra de Deus fala sobre finanças? Você separou, esmiuçou, detalhou, aprendeu a como lidar com aquela semente? Aí a gente pega o conhecimento sobre o período certo. Será que você está querendo por determinada coisa? Você quer realizar um sonho, você tem um propósito na sua vida. Mas será que é o período para aquele plantio? Você já consultou o Espírito Santo para saber se é a etapa ou o período correto para fazer aquela plantação? Tem planta que só nasce em determinados períodos. Tem plantas que demoram para germinar. Então, é necessário você ter esse conhecimento antes de plantar. Porque se você planta uma semente que você não sabe como ela funciona, você não vê o resultado que você acha que ela deve ter e se frustra. Mas quando você conhece a palavra de Deus e entende os tempos e as estações de Deus, você sabe que mesmo que demore para nascer, as coisas estão acontecendo na sua vida. Boa preparação do solo. Ninguém é perfeito, irmãos. A gente busca a perfeição. Mas quando a gente fala de coração e que vai receber a palavra, a gente precisa primeiro tratar o nosso solo, resolver os nossos problemas, corrigir os nossos erros, melhorar como pessoas, tentar ser cada vez mais parecidos com Jesus. Nunca vai haver um solo perfeito. A boa terra é um cara perseverante, ou seja, um cara que não vai desistir de melhorar a cada dia. Vou repetir de novo o que eu disse no início. Não existe um coração melhor do que o outro. Corações são corações. O que vai determinar a frutificação da palavra é a sua e a minha perseverança para melhorar como pessoa a cada dia. Plantar semente. Você deseja algo, eu desejo algo. Você está plantando de acordo com aquilo que você deseja? Você está desejando e orando pelo seu irmão para que ele tenha um resultado como você precisa, como você deseja para a sua vida? Você está ofertando na vida do seu irmão quando você precisa de alguma coisa? Você está orando por cura quando você precisa de cura? A gente tem que plantar a semente da palavra de acordo com aquilo que a gente precisa colher, irmãos. Água na quantidade certa. Quando eu leio água na quantidade certa, eu penso em regar. E quando eu penso em regar, eu penso em gratidão. Será que eu e você estamos agradecendo a Deus o suficiente por aquilo que a gente crê que vai acontecer e vai se manifestar nas nossas vidas? Gratidão é extremamente importante para que uma semente frutifique, porque nenhuma semente frutifica sem água. A gente rega a semente da palavra com gratidão e louvor. O louvor é a nossa água, é a forma como a gente mantém aquela semente viva, mesmo dentro da terra, mesmo que a gente não veja. É o louvor, é a gratidão que vai fazer com que aquela semente esteja crescendo ali debaixo da terra.
Proteção contra pragas. Eu e você temos que nos proteger das atribulações da vida e não negociar a palavra de Deus. Tem vezes, irmãos, que é difícil. Tem vezes que o dia mau é difícil. Quem nunca desanimou num dia mau? Eu acho que não existe alguém que não tenha desanimado um dia. Mas a gente não pode desistir da palavra de Deus. A gente tem que estar pronto e sabendo que, mesmo que se levante uma dificuldade, mesmo que esteja difícil, mesmo que o tempo esteja passando, Deus é Deus e Ele é fiel. Não podemos negociar a palavra de Deus. Estar atento para surpresas inesperadas. Como eu te falei, o cara fez a plantação dele, de repente, faltou água, choveu em demasia, alguma coisa aconteceu. Não é porque uma coisa inesperada aconteceu na minha vida ou na sua vida que Deus deixou de ser Deus. Inconvenientes acontecem, faz parte da vida. Mas, ainda assim, Deus é Deus. E Ele que disse que a semente vai nascer, então a semente vai nascer. Temos que estar prontos. Ficou difícil, a gente bota mais força. Surgiu um empecilho, a gente faz mais força. Mas a gente não vai desistir da semente plantada, amém? Colheita e separação. Deus não dá semente àquele que não semeia. Deus dá semente àquele que semeia, amém? E se a gente semeia para colher. E se a gente não colhe só para nós? Um semeador ele não colhe para consumir tudo que ele colheu. Você tem que ter um plano, você tem que ter um projeto para manifestar os sonhos de Deus na sua vida. Se você deseja algo, você não tem que pensar só no algo, mas você tem que pensar em tudo o que você precisa ter para que aquele algo se manifeste. Um exemplo famoso que todos os pregadores usam é, se você está querendo por um carro, mas você não tem uma garagem. Não faz sentido. Se você quer um carro, irmão, e você consegue construir uma garagem, construa a garagem. Ou seja, você tem que ter um plano para receber aquilo que você quer de Deus. Às vezes você pensa, Deus podia me dar R$1 milhão. Você vai saber administrar R$1 milhão? Eu sou sincero, eu não sei. Provavelmente, eu conseguiria. Mas, provavelmente, eu não tiraria o melhor daquele dinheiro se caísse na minha conta hoje. Então, a gente tem que se preparar. Colher e separar. Ou seja, a gente tem que saber o que fazer com aquilo que a gente deseja. A gente tem que saber o que vai acontecer quando se manifestar. Temos que estar prontos para a manifestação. Enquanto a gente não estiver pronto para a manifestação, a semente não vai se manifestar. Transporte e conservação. Eu coloquei esse ponto e fiquei pensando. O quanto a gente consegue alcançar com aquilo que Deus deu para a gente, com aquela semente que frutificou nas nossas vidas. Será que com o que a gente tem hoje, a gente está alcançando vidas? Será que com aquilo que Deus manifestou nas nossas vidas até hoje, a gente alcança os nossos irmãos? Será que a gente consegue transportar todos os frutos? Será que a gente consegue dar de Deus para as pessoas aquilo que a gente recebeu de graça? As nossas sementes só vão se tornar realidade quando a gente conseguir dar mais para as pessoas. Quando a gente conseguir dar o que a gente tem para as pessoas. Porque esse é o propósito de Deus. Ele deu tudo o que Ele tinha, o seu Filho, pela gente. Então, Ele espera que a gente divida o que é nosso com os nossos irmãos. Então, se a gente não está pronto para dividir, se a gente não está pronto para conservar os frutos, ou seja, manter aquilo vivo, Deus não vai dar algo novo para a gente. Indo para a parte final, eu queria que a gente abrisse lá em Hebreus, no capítulo 10. Aqui o escritor de Hebreus vem falando do sacrifício de Jesus e da conversão da velha para a nova aliança, segundo o sacrifício de Jesus por nós. E nos 19 ele começa a falar algumas coisas. Ele diz, tendo, irmãos, pois intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. 24. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, mas antes façamos as demonstrações. Tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Eu destaquei alguns pontos aqui. Não podemos desistir e nem desanimar, mas crer até o fim, com firmeza, que aquele que prometeu é fiel. Amém.
A mesma força, a mesma fé, a mesma intensidade que você tinha no primeiro dia que você declarou algo, é a que você tem que ter até que haja manifestação. A gente não pode variar o nosso humor ou a nossa fé durante o caminho. A mesma certeza do primeiro dia é a mesma certeza do dia da manifestação. A mesma alegria do primeiro dia tem que ser a mesma alegria do dia da manifestação. Devemos nos manter junto com a igreja, encorajando e sendo encorajado a não desistir. Às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade ou passando por uma situação onde a gente se sente fragilizado. Muitas das vezes a gente acha que é melhor se isolar ou por algum tipo de vergonha ou constrangimento, a gente acaba se isolando das pessoas. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a fé, ela se junta a outra pessoa que tem fé, e você me apoia e eu te apoio. Se você está triste, eu te levanto. Se eu estou triste, você me levanta. Mas a gente tem que estar junta, porque junto a gente é mais forte. Então, quando ele fala aqui, o costume de alguns é se está fraquejando na fé e ficar sozinho. Mas isso não faz sentido. Se você está se sentindo frágil, você tem que correr atrás do teu irmão e falar, irmão, eu estou fraco. Ora por mim, ele vai orar por você e você vai ficar melhor. Vamos ao verso 32 agora do capítulo 10 de Romanos. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento, ora expostos como um espetáculo, tanto em opróbrio quanto as tribulações, ora tornando-se coparticipantes com aqueles que, desse modo, foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu acho interessante nos primeiros versos que a gente leu, né? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, depois que foram iluminados. Ou seja, lembrai ali daquele momento em que você acabou de aceitar Jesus, onde tudo valia. Se você apanhasse, você estava feliz. Se fosse difícil, você estava feliz. Se fosse fácil, você estava feliz. É aquela mesma energia de, desde o início, a gente tem que ter durante toda a nossa caminhada. Mesmo que esteja difícil, mesmo que se levante tribulações, mesmo que queiram bater na gente ou julguem a gente, não importa. Deus é fiel, a gente tem que crer que Ele é fiel. E ele diz aqui, né, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu acho interessante isso aqui, porque é possível a gente fazer a vontade de Deus e não alcançar a promessa. Eu anotei uma frase que mexeu muito comigo. A perseverança é o caminho invisível que a fé percorre até a manifestação da promessa. Fazer a vontade de Deus é importante. Às vezes, Deus dá uma instrução para a gente, Deus manda a gente fazer uma determinada coisa e a gente faz. Só que a promessa ou o resultado daquilo não se manifesta. Aí a gente desiste, ou se desestimula, ou se desacredita. E a gente faz o que Ele mandou, mas não vê a promessa. Mas se a gente perseverar, depois de ter feito o que Ele mandou, certamente Ele se manifestará. A gente não pode desistir. A vontade de Deus é até ver o resultado. A perseverança é esse caminho. Ah, mas não aconteceu, passou tanto tempo, não importa. Vai acontecer. Eu coloquei, não somos daqueles que retrocedem, mas a gente é da fé, ou seja, a gente avança. Eu sei que esse texto tem uma outra conotação, ele fala aqui da volta de Jesus, mas Deus mostrou ele profeticamente para mim, e eu queria compartilhar essa visão profética que ele mostrou sobre esse texto. Ele fala, né, com efeito, tendes necessidade de perseverança, ou seja, você fez a vontade de Deus, você deu o passo que Deus mandou você dar, e você vai ser perseverante até alcançar a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, ou seja, aquele que vai trazer o que disse para você que vai trazer, virá e não tardará.
Porque a gente é justo e a gente vive pela fé. Deus está vindo com a minha e com a sua promessa, irmão. Se a gente perseverar, não vai tardar, vai acontecer. Amém? É isso que Deus colocou no meu coração hoje para falar. E incentivar a mim e a vocês a não desistir da semente, ou seja, da palavra de Deus que foi depositada no meu e no seu coração. Deus é fiel. E a gente não pode esquecer disso. E não tardará, chegará às nossas promessas. Amém?